Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Aliens, filme de 1986, dirigido e escrito por James Cameron. Mais uma crítica da saga Alien aqui no canal, antes do lançamento de Alien Romulus. Vou deixar também na descrição a playlist. Eu já comentei sobre o clássico filme de 1979, dirigido pelo Ridley Scott, que eu considero uma obra-prima do diretor. Mas vamos pensar no seguinte: Alien, de Ridley Scott, teve um orçamento de pouco mais de 10 milhões de dólares e um resultado total de bilheteria nos Estados Unidos acima de 78 milhões de dólares, sem contar no mercado internacional. Teoricamente, um grande sucesso, certo? Bom, aí que entra a chamada contabilidade criativa de Hollywood. Fora dos Estados Unidos, Alien teve um resultado de bilheteria acima de 120 milhões de dólares, mas na época a Fox considerou que Alien acabou dando prejuízo e para chegar nesse prejuízo eles fizeram várias contas quanto à construção de cenários, pagamentos, e tudo isso foi feito para não entregar os royalties para os produtores, e isso acabou gerando 3 anos de um longo processo na justiça em que os produtores pediam pelo pagamento e a Fox, por outro lado, dizia então que o filme do Ridley Scott tinha dado prejuízo, o que acabou não se confirmando, obviamente, e em 1983 finalmente eles chegaram num acordo. Aí o David Giller e o Walter Hill, eles comprovaram que a Fox tinha ganhado mais de 100 milhões de dólares com Alien. Ela lucrou mais de 100 milhões de dólares com Alien. Claro que existe a divisão de bilheteria entre estúdio e distribuidora, mas era inegável o sucesso do filme do Ridley Scott. E segundo o Giller, a Fox tinha entrado num pensamento de que eles não poderiam fazer uma sequência para Alien porque seria uma sequência que estragaria o original, e ele cita inclusive uma frase do então presidente da Fox, do controlador na época, o Marvin Davis, dizendo que só seria feita uma sequência para Alien se ele estivesse morto ou se não estivesse mais no comando da Fox, porque ele não estaria interessado nisso. Mas depois do acordo na justiça, ficou acertado de que os produtores poderiam fazer mais um filme Alien, eles poderiam escolher o roteirista, o diretor, e a Fox ajudaria no financiamento. A única coisa é que a Fox não precisaria necessariamente distribuir o filme, poderia vender para um outro estúdio caso não gostasse do resultado final. E aí entra James Cameron. James Cameron, que foi convidado a fazer um projeto sobre Alien, envia 42 páginas para apreciação dos produtores, e essa primeira versão do que seria conhecido como Aliens acaba encontrando alguma resistência. Depois do sucesso de Exterminador do Futuro, as 42 páginas viraram mais de 90 páginas, conseguiram também um nível extraordinário de repercussão não só com os produtores, mas também com a Fox. E aí o James Cameron assina não só como diretor e roteirista, mas como profissional que teria controle de todas as áreas do filme, incluindo decisões criativas que, em um outro contexto, ficariam só na mão do estúdio. Aí nesse momento você pode se perguntar, mas o Ridley Scott nunca foi convidado para participar dessa sequência? E trazendo o contexto, Blade Runner tinha sido um fracasso de bilheteria e repercussão, um filme extremamente controverso, ainda que hoje exista todo um culto sobre Blade Runner, na época foi visto como uma marca negativa na filmografia do Ridley Scott, e tinha também uma questão muito complicada das exigências que ele fez no set. Então a Fox nunca se mostrou interessada no retorno do Ridley, e recentemente, falando sobre a franquia Alien, o próprio Ridley Scott diz que é um ponto negativo na sua carreira, de que ele queria ter sido convidado para a sequência, mas que pelo menos aí o James Cameron assumiu o filme. E a formatação de Aliens leva em conta o que estava em baixa no período dos anos 80 e o que estava em alta. Por exemplo, nos anos 80 nós tivemos uma tradição de franquias com várias sequências, que eu chamo de sequências caça-níquel, em que você tinha já o estabelecimento de um herói, de um cenário ou de um grande vilão, se você for pegar no slasher, com sequências que viviam às custas do original apenas, sem nenhum outro ponto de interesse. O James Cameron sabia disso, e o James Cameron conseguiu aproveitar o que tinha tornado Alien um filme consagrado e cultuado, também adicionando um novo parâmetro de desenvolvimento, pegando muito para a ação oitentista, e por isso que para muitas pessoas nós temos aqui o caso de uma sequência que é melhor que o original.
Após 57 anos, Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, é acordada para uma missão na colônia LV-426, que está tomada por aliens. E ela precisa lidar com as suas experiências passadas para colaborar com uma equipe de fuzileiros coloniais em mais uma batalha pela sobrevivência. Desde cedo existe uma partilha simbólica do que era importante para a consolidação de uma franquia Alien entre passado, e aí eu falo passado cinematográfico, e presente. O que existia como símbolo não só na caracterização, mas na própria protagonista, e o que o James Cameron poderia desenvolver como forma original. 57 anos é marcado para lidar com a passagem do tempo, experiências e toda uma chave bem importante também de desenvolvimento. O que existia de aprendizado e o que poderia ser feito. Isso é um reflexo de como James Cameron coloca esse pensamento original para a discussão no filme. Existe um respeito pela base do Ridley Scott, isso sem dúvida, tanto é que o longa é constantemente referenciado e a fórmula é aproveitada inclusive na conclusão. No entanto, o James Cameron ele estava interessado também no desenvolvimento da ação, claro, com todo um molde oitentista. Então existe até um risco de envolver esse cenário do que estava em expansão na época, mas com uma tradição do cinema também de lidar com guerra e missões. Aliens é muito mais do que o Cameron mergulhando nesse gênero e colocando fuzileiros coloniais com lança-chamas e metralhadores especiais caçando aliens. Por exemplo, eu vejo uma forma de leitura em Aliens, até pegando o que o James Cameron já falou sobre esse filme, para lidar com uma própria alegoria sobre a Guerra do Vietnã, em que você tem soldados com armamentos especiais que acabam subestimando um inimigo camuflado, um inimigo que tinha total controle daquele terreno para uma missão completamente difícil. Crítica a todo esse sistema de complexo militar industrial, da mesma forma que a solução encontrada é bombardear tudo. Além disso, existe um outro destaque para a expansão da Ripley, que na sequência tem toda uma história de fundo, seu passado, e acaba também envolvendo a noção de maternidade e proteção. Isso cria um elemento de destaque com a aparição da jovem Newt e de como Ripley faz o máximo possível para compreender o que ela precisava e garantir a segurança. Como seria padrão na franquia Alien, se você tiver acesso ao conteúdo extra, e aí nas cópias em home video, Blu-ray e até quem sabe aqui no YouTube procurando por cenas deletadas, vale muito a pena. Para esse filme, para Alien 3, que nós vamos discutir também, e para outros da franquia, porque existia muito daquela questão da montagem, do que deveria ser colocado para um filme, do que poderia ser aproveitado futuramente, quem sabe, para uma versão especial ou para uma exibição na TV. E a própria Weaver fala nas entrevistas que ela sabia da tendência de fazer sequências ruins no cinema, especialmente nos anos 80, e que ela tinha medo de que Alien se tornasse esse alvo, o que infelizmente aconteceria depois, e nós vamos discutir sobre isso na série de críticas aqui do canal. Mas que depois de ler o roteiro do James Cameron, ela ficou muito impressionada, e para sua personagem, o filme de 1979 dá essa grande exposição. E o filme de 86, na minha opinião, consagra a personagem na história do cinema. Uma outra questão que eu acho que é importante é de lidar com a violência e de heranças passadas, como por exemplo o uso do androide e a desconfiança do que e de qual vai ser o papel dele no filme, porque mais uma vez acaba sendo um personagem com uma possibilidade de desfecho interessante dadas certas circunstâncias. Giger, que acabou trabalhando no design da criatura de Alien e recebeu vários prêmios, ele não foi chamado para participar de Aliens. O James Cameron já disse que ele se arrependeu disso posteriormente, mas que ele estava um pouco inseguro no começo do projeto e que ele queria garantir que ele teria amplo controle criativo e não ceder muita coisa para quem chegaria já dando carteiraço do tipo, olha, eu trabalhei, fui premiado, fui consagrado e eu quero manter a minha visão criativa apenas. Hoje em dia o Cameron fala que se ele tivesse que fazer algo diferente no longo de 86, ele provavelmente teria feito uma colaboração com Giger, mas, no entanto, eu ressalto que o trabalho é espetacular. Existe um cuidado para o cenário, existem referências para tropas estelares quanto ao livro, né, e a base de complexo militar, armamentos. Então é um projeto que ele tem toda uma atenção ao detalhe e como isso tudo acaba lidando com um contexto de segurança na Terra versus esse planeta que acaba sendo, né, completamente tomado pelos aliens. E claro que para a carreira do Cameron, Aliens foi extremamente importante pela consolidação também sua no cinema. E aí é o período pós-Exterminador do Futuro, ele aproveita em Alien
toda uma questão importante quanto a lealdade, treinamento e esse destaque para Ripley. Indo para a conclusão de Aliens, nos deparamos com uma fórmula que seria a mesma fórmula do filme do Ridley Scott, de lidar com referências sonoras, e a partir dessas referências sonoras quanto a alarmes e tempo, a tentativa de desfecho, cumprimento de uma missão. Isso causa ansiedade, causa tensão, medo, mas com esse diferencial da ação. E você vai ter perfis completamente diferentes tentando fazer com que a missão dê certo. Existe intriga, existe drama, a relação da Ripley com a menina e essa busca pela segurança de qualquer forma, ainda que vá destruir o planeta. Para Aliens, nota 9. O trabalho da trilha sonora é extremamente importante, tanto é que esse filme ele acaba sendo muito reconhecido. Não só a Weaver consegue indicação para melhor atriz, o que seria raríssimo por conta do gênero, mas também o longa tem uma bilheteria fantástica e para muitas pessoas é um filme melhor do que o original. Eu considero Alien ainda melhor, mas eu estava dando uma olhada nos comentários de vocês do vídeo anterior e tem muita gente que considera que o filme do James Cameron é melhor do que o Ridley Scott, que é uma linha de pensamento que eu super respeito e vejo todo um caminho para isso, pelo que o James Cameron desenvolve quanto à criatura, quanto à noção da rainha, a ambientação e o choque nos momentos decisivos de conflito. Certo, pessoal? Em breve, crítica de Alien 3 aqui no canal, super polêmico, interferência do estúdio. Eu vou falar sobre a versão do cinema que você encontra no serviço de streaming e eu vou falar também nesse vídeo de Alien 3 sobre o Assembly Cut, desse material extra de Alien 3 que daria uma outra vida ao filme, por isso que existe muita controvérsia e polêmica em torno do longa, ok? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!